E no vídeo de hoje eu vou te contar todos os macetes que eu utilizei para acertar 82 questões no primeiro dia de prova do Enem 2024, mesmo após 3 anos sem estudar diretamente para o Enem. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos esses macetes agora na prática. Eu já estou com o Enem 2024 aqui em minhas mãos e a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: a prova do Enem de primeiro dia tem se tornado uma prova muito interpretativa, exigindo do candidato muito conhecimento de interpretação textual e de técnicas de resolução de questões. Eduardo, ainda tem conteúdo dentro da prova do primeiro dia? Ainda tem conteúdo dentro da prova do primeiro dia. Isso é fato, principalmente ali em humanas. Em linguagens também tem algumas questões conteudistas, mas a gente vai utilizar uma estratégia de prova em que a gente vai focar naquelas questões mais interpretativas e deixar essas questões de conteúdo, que são poucas comparadas a outros anos que já tiveram no Enem. Você pega ali uma prova do Enem 2015, 2016, você vai encontrar uma prova muito mais conteudista do que é atualmente. Então a gente vai utilizar uma estratégia de prova que eu vou te passar agora, que é uma estratégia de prova baseada em blocos de questões, tá bom? Então toda vez que eu falar estratégia em blocos, você vai saber que eu estou falando dessa estratégia. Que é a estratégia que eu utilizei lá em 2021 para ser aprovado. Lá em 2021, mesmo sendo péssimo em humanas, eu fiz 42 acertos em humanas, assim como eu repeti no ano passado. Então você percebe, mesmo eu tendo muita dificuldade em humanas, do ponto de vista conteudista, eu nunca fui bom em humanas, mas eu sabia fazer e ainda sei fazer a prova de humanas do Enem, tá bom? Saber todos os conteúdos e saber fazer a prova são coisas distintas, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Então, no ano passado também fiz 42 acertos em humanas e 40 em linguagens. Também linguagens, no ano que eu fui aprovado, eu acertei apenas 28 questões. Tá? Apesar dos 28 acertos, com a estratégia de prova que eu utilizei, eu tive uma nota muito boa e consegui mais de 800 de média e fui aprovado. Tô falando isso tudo não para falar dos meus resultados, mas para te mostrar que é sim possível você acertar muitas questões, você evoluir bastante no seu número de acertos. Você percebe que eu saí de 28 acertos em linguagens em 2021, que foi o ano que eu fui aprovado, para 40 acertos em 2024. Que eu já estava 3 anos ali sem ter contato direto com o Enem, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora aqui. A estratégia em blocos que eu me refiro é você pegar a prova de linguagens e a prova de humanas e você dividir cada uma delas em 3 blocos de questões. O bloco 1 vão ser as questões que você vai priorizar na sua prova, são aquelas questões que do ponto de vista da TRI vão valorizar mais a sua nota, vai ter um parâmetro B mais baixo, e são as questões que você deve acertar, são as questões que têm baixa proficiência e que o Enem, que a TRI espera que você acerte. No bloco 2, aquelas questões medianas, e já falando sobre linguagens, as questões que vão estar no bloco 2 são aquelas questões em que tem um conteúdo nela. Então toda questão de conteúdo você vai colocar no bloco 2, isso do ponto de vista da linguagem, tá? Então questão de função da linguagem, de estratégia argumentativa, questão de literatura, questão de arte específica, todas essas questões você vai colocar no bloco 2. E bloco 3 você vai deixar todas aquelas questões mais conteudistas, mais específicas, mais difíceis de interpretar. Do ponto de vista da linguagens, você vai deixar tudo que é de poesia, poema, aquela linguagem poética, mesmo que seja uma prosa, mas que tem uma linguagem poética, aquele texto difícil de ser interpretado, você vai estar deixando para o bloco 3, assim como as questões de comparação entre dois textos. Lá dentro de humanas, você vai pegar todas as questões de conteúdo específico e jogar no bloco 3 também. Então, a questão de história específica que caiu, que você precisava ter assistido uma aula de história para responder, que não dá para matar puramente na interpretação, você vai jogar para o bloco 3. Uma questão ali de geografia física, aquela questão de geografia física específica, que você precisa saber um conceito específico, você precisava ter assistido uma aula de geografia para responder, você vai deixar para o bloco 3. Enquanto que no bloco 1 de humanas, você já vai deixar aquelas questões mais interpretativas, aquelas questões que falam sobre direitos, desigualdades, que falam sobre um tema atual ali, sobre redes sociais, sobre internet, assim como a prova de linguagem também, todas essas questões falar de esporte, lazer, internet, rede social, tecnologia, dança, todas essas questões mais interpretativas você vai deixar para o bloco 1 também, tá bom? Então, dada essa visão geral aqui, lembrando que essa estratégia eu explico ela de forma bem detalhada, o que tem em cada bloco, mostrando exemplos, fazendo a flexibilidade dos blocos.
eu ensino lá dentro do meu curso, do método Energisa. Se você tiver interesse em adquirir o método de forma completa, só clicar no primeiro link aqui da minha bio. Mas é claro que eu vou te passar aqui de uma forma também que você já vai conseguir aplicar bastante macetes aqui e várias técnicas de resolução. Mas se quiser realmente um curso bem detalhado, mais específico, mais longo, que não dá para trazer aqui num simples vídeo do YouTube, só clicar no primeiro link da bio, que tem o método da Energisa completo lá, e dentro do método da Energisa tem um curso chamado Destruindo o Enem, que é o curso onde eu ensino essa estratégia em blocos, tá bom? Mas vamos aqui, olha só. Então, dentro da prova do primeiro dia, primeira coisa que eu faço, redação, tá? Ah, Eduardo, mas eu gosto de deixar a redação por último. Eu não recomendo. Por quê? Porque dentro da prova de primeiro dia, se tratando do ponto de vista de nota, a prova de redação é a que mais vale, tá? É a que mais vai contar. Você não consegue chegar em 1000 pontos na prova de linguagem nem na prova de humanas. Ah, Eduardo, mas 1000 é loteria sorte. Concordo, mas para você chegar em 900, 920 em redação não é tão difícil. Comparado, por exemplo, em linguagem. Se você fechar a prova de linguagem, você não vai chegar em 900. Se você fechar a prova de humanos, você não chega em 900. Chega em 800 e alguma coisa ali. Se fechar a prova. Já a redação, você consegue alavancar a sua nota ali apenas entendendo de estrutura de redação, tendo um modelo aí, enfim. Então eu sempre começo pela redação, porque dentro da prova de primeiro dia é a prova mais importante. Então eu venho aqui diretamente, eu já vou ler aqui o tema, olha só. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então a primeira coisa que eu faço é ler o tema da redação, não olhei nenhuma questão ainda. Aí eu venho aqui, leio todos os textos motivadores. E aqui, pessoal, eu já faço logo a minha redação. Eu já me livro logo, eu já venho lá embaixo, ó, li os textos motivadores, entendi o tema e eu já venho aqui e já começo a escrever a minha redação. Eu escrevo toda a minha redação, todo o rascunho e ainda não passo para a folha definitiva. Isso é muito importante. Se você passar direto para a folha definitiva, você vai acabar colocando alguns erros ali que você não percebeu em primeira vista. Algo contrário do que você fazer o rascunho e fazer algumas questões e depois voltar. Porque quando você termina a redação, para você tá perfeita a redação, não tem nenhum erro. Mas quando você deixa ela ali calma, em banho-maria, vai fazer umas questões. Às vezes você estava em dúvida na escrita de alguma palavra e você vê em algum texto lá nas questões. Às vezes alguma questão de humanas, de linguagens, ela vai trazer algum repertório, alguma coisinha que você pode incrementar. Então eu sempre faço o rascunho, mas não passo diretamente para a folha definitiva, beleza? Show de bola. Então fiz aqui o rascunho e agora, Eduardo? Agora eu vou para a prova de linguagens, especificamente para a prova de língua estrangeira. Por que, Eduardo, que eu vou começar pela língua estrangeira? Porque dentro da prova de linguagem, das 45 questões, as questões de inglês ou espanhol, elas costumam ser mais fáceis. Eduardo, por que elas costumam ser mais fáceis? Porque dentro da prova de primeiro dia, as questões de linguagens, elas não somente por esse motivo, tá? Mas um dos motivos é porque elas são as primeiras questões a serem feitas. Então, praticamente todo mundo vai começar por essas questões, porque a maioria das pessoas fazem a prova em ordem. E isso acaba influenciando de certa forma, beleza? Então, você precisa acertar essas questões. Quer dizer que você vai fazer todas? Não necessariamente. Então, vamos lá. Vamos supor que eu escolhi inglês. Vou começar por essa questão aqui. Aí eu já venho aqui, ó, olha só, muito importante você riscar a sua prova. Então já risco aqui e boto o bloco 1 para eu identificar. Porque, meu amigo, se tu for identificando os blocos, quando tu chegar no final da tua prova, tu já vai saber quais são de bloco 1, quais são de bloco 2, quais são de bloco 3. E você tem um domínio da sua prova, beleza? Então, bota aqui bloco 1 na primeira questão e já faço a questão. Já faço logo, botei bloco 1, já fiz a questão. Aí eu vou para a segunda questão. Opa, Eduardo, eu li aqui, mas eu não entendi bem. Eu ainda estou em dúvida, fiquei em dúvida entre duas. Então, eu boto o bloco 1, porque eu vou tentar fazer ela. Tentei fazer, não consegui ficar em dúvida, o que eu faço? D, E, D. O que é D, E, D? Dúvida entre duas. Eu não preciso marcar o gabarito agora. Eu boto ali, Eduardo, letra A não pode ser, letra B, letra C, fiquei entre D e E, por exemplo. Nem lembro a resposta dessa daqui, não vou nem ler, para não perder tempo. Mas vamos supor que você ficou em duas alternativas ali. Você não precisa marcar agora, tá? Você deixa ali em dúvida e deixa ela ali em banho-maria. Aí você vem, bota bloco 1, já faz. Aí vem aqui, bota bloco 1, já faz. Todas as línguas estrangeiras, bota bloco 1, tá? Não necessariamente eu vou fazer todas, porque eu posso ficar em dúvida, mas eu vou tentar fazer todas. Aí beleza. Aí eu vou para a sexta questão.
sempre começa pelo comando, todas as questões, comece lendo o comando da questão, que é o comando que vai te orientar e para você identificar qual bloco pertence àquela questão antes mesmo de ler o enunciado, beleza? Para você não perder tempo. Então você vem aqui, ó. A reportagem apresenta duas iniciativas: o livro Amazonês e as camisetas de Caboquês Ilustrado, com temática em comum. Essas iniciativas, perceba que essa questão, em nenhum momento, ela traz algum conteúdo, uma função da linguagem, uma função da linguagem, algo da literatura, algo da arte, ou uma variação linguística, ou uma tipologia textual. Não traz. Ele não está falando de metáfora, ele não está falando de um texto injuntivo. Não. É puramente interpretativo. Se é puramente interpretativo, eu vou começar por essa questão. Então, boto o bloco 1, leio o enunciado, já faço a questão. Tu não vai fazer nenhuma questão nessa aula? Vou. Estou focando aqui primeiro na estratégia e na segunda parte do vídeo eu vou te falar sobre os principais macetes, técnica de resolução, aí sim, em cima de uma questão, para você entender como que eu resolvo algumas questões com macete. Estou te mostrando a estrutura geral, a estratégia, que é extremamente importante, tá bom? Aí você vem aqui para a segunda questão, olha só, sempre começar pelo comando. Esse conjunto de mini biografias tem como propósito. Ele bota aqui, ó, conheça histórias de atletas paralímpicas que trocaram de modalidade durante a carreira esportiva. Também parece ser uma questão puramente interpretativa. Então, apesar de que ele fala de mini biografias, você poderia pensar, Eduardo, pode ser ali um texto em que eu tenho que saber o que é uma biografia? Poxa, mas isso aí, não saber o que é uma biografia, aí também não chega a ser um conteúdo extremamente específico. É uma questão que eu vou classificar como bloco 1 também e já faço essa questão. Aí eu vou para a oitava questão. Então tu percebe que eu vou lendo em ordem, mas não necessariamente eu vou fazer todas as questões em ordem. Quando eu encontrar uma questão de bloco 2 ou uma de bloco 3, eu vou assinalar aquela bloco 2 ou 3, mas eu vou pular essa questão, tá bom? Então, por enquanto, eu estou achando só de bloco 1, mas vamos lá. Deixa eu procurar aqui alguma de bloco 2, bloco 3, para vocês entenderem. Então, eu vou seguindo aqui, vou fazendo, vou colocando os blocos. Opa, olha só essa questão de número 11. Nesse texto, as falas atribuídas a Evanildo Bechara, acho que é assim que fala, são representativas da variedade linguística. Opa, variedade linguística é um assunto que eu estudo dentro de linguagens. Eu preciso saber o que são as variações linguísticas. Então, provavelmente essa questão, ela vai ser uma questão não tão fácil, não tão simples. Então, não vou botar ela no bloco 1, eu vou botar ela no bloco 2 e eu pulo. Então, tu percebe que eu estou lendo a prova em ordem, mas quando eu encontrar uma questão de bloco 2 ou de bloco 3, eu vou assinalar o bloco dela e vou pular. Eu não vou fazer ela agora, eu vou fazer ela no segundo momento, tá bom? Tem que ter essa maturidade. Eu sei que muita gente não tem essa maturidade e isso atrapalha muito na hora de fazer a prova. Ah, Eduardo, mas eu sei fazer, eu sei variação linguística, eu sei que tu sabe e tem que saber mesmo. Mas não é o momento de fazer essa questão. Então você tem que ter essa maturidade. Vai priorizando as de bloco 1, que assim você vai ter organização, você vai estar fazendo a prova de forma estratégica e você vai estar priorizando do ponto de vista da TRI as questões que você realmente precisa acertar. Tá bom? E assim você não vai acabar priorizando uma questão difícil no início e deixar lá para o final uma questão fácil que você vai acabar chutando ou às vezes vai acabar nem lendo, né? Nem lendo e ter que chutar direto no gabarito, e é uma questão fácil, isso te prejudica. E a gente não vai ser prejudicado porque eu estou te ensinando a fazer uma prova de forma estratégica, tá bom? Então você vai seguindo, bloco 1, bloco 2 vai pulando. Olha só, esse texto é marcado pela função referencial da linguagem. Eu acredito que se você está até aqui no vídeo, você já entendeu a estratégia, você já pegou o macete aí. Qual que é o bloco dessa questão? Eu vou fazer ela agora. É bloco 1, é bloco 2, é bloco 3? Ele não falou de função referencial. Se eu não souber o que é uma bendita função referencial, eu não consigo acertar essa questão. Ah, Eduardo, vai pela interpretação, você vai errar. Porque vai ter alternativas aqui que estão totalmente de acordo com o texto, mas não está referente, não está corroborando com a função referencial. Então, é uma questão conteudista. Você precisava ter estudado a função referencial. Você acha que um aluno ali que não se preparou bem para o Enem, que é a maioria, pode não parecer, porque às vezes a gente tem essa falsa noção de que a concorrência é gigantesca, é monstro e todo mundo sabe de tudo, mas não é verdade. Só pegar a média de acertos, a média de nota que a gente tem no Brasil em cada área do conhecimento. Sempre é baixíssima.
tá? Porque a maioria das pessoas que fazem o Enem não estão preparadas para fazer a prova. Então essa questão aqui não vai ser considerada fácil dentro da tua prova. Então você pega ela aqui, é uma questão conteudista, eu jogo um bloco 2. Perfeito. E aí eu vou seguindo. Então, deixa eu só procurar uma de bloco 3 aqui, para a gente finalizar essa primeira parte do vídeo, para eu ilustrar, tá? Deixa eu ver aqui, uma clássica de bloco 3. Olha só, essa questão 22. Tá vendo que a questão 22, ó, ela traz texto 1 e texto 2. Pessoal, minha recomendação é, toda vez que uma questão for de comparação entre dois textos, coloque bloco 3. Deixe para o último momento. Eduardo, por quê? Cara, é difícil interpretar um texto. Imagina dois. E encontrar o ponto de convergência ou divergência entre eles. Então, toda vez que você encontrar uma questão de comparação entre dois textos, eu recomendo que você deixe para o bloco 3, tá bom? Não faça ela agora, deixe por último, beleza? E outra questão clássica de bloco 3, pessoal, são questões de poesia. Essa prova do Enem 2024, ela teve pouquíssimas questões de poema, né, cara? Engraçado, porque geralmente tem bastante questões, né? Essa especificamente de 2024, eu não encontrei tanto poema. Ó, mas tá aqui, ó. Então, esse poema, por meio da ideia de deslocamento, metaforiza a tentativa de pessoas. Então, aqui eu colocaria no bloco 3, tá? Eduardo, mas é um poema que eu gosto, eu sou bom de poema, é um poema que eu acho fácil e talvez até seja um poema fácil, mas por que eu recomendo deixar todos os poemas pro bloco 3? Não somente pela dificuldade, principalmente pela dificuldade. Porque quando a gente analisa os microdados do Enem, a maioria das questões que são de poema, uma poesia, elas vão ser questões enquadradas como questões de alta proficiência, parâmetro B elevado, ou seja, uma questão difícil. Mas não somente por isso. Interpretar uma prosa é diferente de interpretar uma poesia. Você não interpreta uma poesia do jeito que você interpreta uma prosa. Para interpretar uma poesia, para interpretar um poema, você tem que entrar naquele poema. Você tem que entrar pela óptica de quem está escrevendo, do eu lírico ali. Do eu lírico não, de quem está escrevendo ali, entendeu? Então, você tem que se enquadrar naquele momento. É um texto do arcadismo, então tem que lembrar o que estava acontecendo, como que o pessoal, como que os escritores, os autores daquele momento pensavam, como que eles tematizavam o que estava acontecendo ao seu redor. Beleza? Então é uma interpretação totalmente diferente. Aí olha a bagunça que tu faz na tua cabeça quando tu faz a prova em ordem. Tu tá fazendo a prova em ordem, aí uma questãozinha de uma imagem do cachorrinho e uma garrafa PET e falam sobre a adoção e sobre o meio ambiente. Aí do nada, Clarice Lispector. Bum! Aí depois volta para uma questão falando ali de esporte, lazer. Aí do nada, Camões. Tu vai fazer uma bagunça na tua cabeça, cara. Tu vai fazer uma bagunça na tua cabeça e tu vai se perder na prova e vai chegar em casa e vai falar, a prova só tinha texto, me perdi todo, não consegui terminar a prova. Não tem estratégia. Não tem estratégia. Agora tem, porque você está assistindo esse vídeo, você vai assistir até o final. Você já deixou o like aqui, eu tenho certeza que você já deixou o like, porque não tem nenhum vídeo igual esse no YouTube aí, te mostrando essas estratégias, essas técnicas. Eu ainda vou mostrar muita coisa hoje. Já deixa o like aí, cara, é de graça. Nos ajuda aí, né? Mais companheiros aí chegar no nosso canal, acabar tendo esse conhecimento, né? Então, curte aí, curte aí. Então, vamos lá. Então, beleza. Então, a questão dos blocos é isso. Você vai dividindo. Olha só a magia que vai acontecer quando chegar na questão número 45. Quando chegar na questão de número 45, tu já vai ter feito todas de bloco 1, são as que tu deve priorizar. Então, tu já se livrou ali das questões que vão ser mais fáceis. Tu já sabe quais são todas de bloco 2, porque tu foi botando bloco 2. E tu já sabe todas que são de bloco 3. Meu amigo, a partir desse momento você tem o domínio da prova. Você que foi dominado todos esses anos que você fez Enem pela prova, acabou aqui. A partir desse momento, aplicando a estratégia que eu estou te passando nesse vídeo, de forma 100% gratuita, por isso merece seu like, seu comentário aí, você não vai mais ser dominado pela prova do Enem. Você que vai dominar a prova. E aí, cara, isso te dá confiança, isso te dá organização, isso te dá motivação, isso te dá vontade de fazer a prova. Então a estratégia aqui não é só pensando na TRI, não. Principalmente na TRI, porque tua nota vai ser valorizada, você priorizando as questões que devem ser priorizadas. Mas além disso, quando eu passo a estratégia, o que meus alunos mais relatam Eduardo, eu ganhei mais confiança, eu ganhei organização, eu consegui ler todas as questões. Claro que vai conseguir. Você não está lendo de forma toda embaraçada, acabando fritando teus neurônios.
Você tá lendo aos poucos. Você tá começando a prova ali, ó, tá ali nas faces, médias. E quando chega nas difíceis, tu já tá ali, ó, aquecido. Já ganhou confiança. Então você vai fazer isso. Aí depois, Eduardo, depois, aí você vai para a prova de humanas. Faz a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Aplicando os blocos, tá bom? Mais uma vez, se quer saber detalhadamente o que tem em cada bloco, eu transformei isso num método, né? Eu peguei bloco 1, bloco 2, bloco 3, botei os assuntos, os modelos de questões de cada um deles. Se você quiser ter acesso, clique aqui no link da minha bio para você ter acesso ao curso Destruindo o Enem, que está dentro do método Enemgisa, que é minha plataforma de estudo completa, onde eu te ensino a fazer a prova em cada um dos blocos, tá? Mas aqui eu já estou te passando muito conhecimento de forma gratuita também, caso você não tenha interesse em entrar, mas quiser um estudo bem mais aprofundado, link da bio. Mas vamos continuar aqui. Então você vai fazendo. Ah, Eduardo, eu vou fazer toda a prova de linguagens para depois ir para a prova de humanas. Eu recomendo que você vá até a questão 45, fazendo todas de bloco 1 e pulando as de bloco 2 e bloco 3. Depois você vai em humanas e faz a mesma coisa, até a questão 90. Então, quando terminar isso, você já fez todas de bloco 1 de linguagens, você já fez todas de bloco 1 de humanas, a redação já está feita, o rascunho. Aí depois, Eduardo, aí eu vou lá para o bloco 2 de linguagens, que eu já sei quais são. Vou para o bloco 2 de linguagens, faço todas de bloco 2, vou para o bloco 2 de humanas, faço todas de bloco 2. Aí, nesse momento, antes de ir para o bloco 3, nas questões porrada, difícil ali, né? Eu recomendo que, nesse momento, você pare, respire, vai ao banheiro, toma uma água, lava o rosto, volta, passa a redação para o definitivo, passa por gabarito tudo que tu já tem certeza das que tu fez de bloco 1 e de bloco 2, para não ter o risco de tu querer mudar no final, cansado e querer mudar uma questão fácil e acabar errando. Aí tu cai para de bloco 3. Aí, meu amigo, tu vai voltar para essa prova, meu amigo, eu já garanti a redação, já tá no ponto. Eu já garanti a de bloco 1 e bloco 2, ou seja, as fáceis e médias, já tô com a nota excelente. E agora eu vou cair para cima da de bloco 3. Ah, agora é a hora que eu me diferencio do meu concorrente. Eu vou com outro gás. Olha a diferença, cara. Olha a diferença. Olha o que eu tô te ensinando aqui nesse vídeo. Olha o que eu tô te ensinando. Então continua comigo aqui. Tem ideia de próximos vídeos? Deixa no comentário. Bora pra cima. Bora pra cima. Tô aqui pra te ajudar. Tô aqui pra te ajudar. Esse canal aqui, cara, é onde eu vou te passar todos os meus macetes e estratégias pra você melhorar aí no vestibular, beleza? Eu quero tua aprovação. Eu quero que você venha comentar nos meus vídeos. Eduardo, assisti aquele vídeo teu e tô aprovado. Então vamos lá. Então, essa é a estratégia. Aí terminou as de bloco 3, naturalmente, passa tudo pro gabarito, vai embora, e aí só esperar o segundo dia, fazer a mesma coisa. Posso gravar um vídeo sobre os macetes do segundo dia também, caso vocês queiram, só deixar nos comentários. E aí depois é só comemorar a aprovação, né? Fazer aquele churrasquinho, tranquilo, comemorar com a família. Mas eu ainda quero mostrar pra vocês outra coisa nesse vídeo. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tudo bem, mas eu prefiro um vídeo longo e que eu passe muitas coisas do que um vídeo puramente superficial. Porque minha ideia aqui é ajudar vocês, beleza? Agora eu quero passar para vocês os macetes, as estratégias de resolução, tá? Falei sobre a estratégia de prova, como organizar, que é muito importante. Foi o que me fez tirar uma nota excelente para eu ser aprovado. Fui aprovado 8 vezes em medicina. Eu era péssimo no primeiro dia de prova, mas consegui uma boa nota em todos os anos que eu fiz, depois que eu comecei a aplicar a estratégia, justamente porque ela é muito eficiente, tá? Mas agora vamos para as técnicas de resolução de questões. Agora eu vou te mostrar algumas técnicas para resolver questões de um jeito muito simples, humilhando a questão. Agora eu vou te ensinar a humilhar a questão. Você já pegou a parte da estratégia, a parte da organização, toda a estrutura de como você vai encarar a prova. E agora, Eduardo, quando eu chegar nas questões, tem macete? Claro que tem. Olha só esse macete aqui, que maravilhoso. Olha só. Quando você pegar uma questão de humanas, por exemplo, ou de linguagem também dá certo, em questão de literatura, questão de arte, mas principalmente aqui em humanas, que tem a fonte na questão, cara, a fonte é muito importante, muita gente ignora a fonte. Mas essa questão eu vou resolver ela utilizando um macete chamado de, olha só, anota aí. O macete se chama comando, fonte, assunto, resposta. Pronto. Quando a questão tiver essa estrutura, que tem uma fonte aí e um texto desse autor que está na fonte, cara, é só fazer isso. Tu não vai perder tempo lendo enunciado, tentando entender essa filosofia louca aí que o pessoal traz, não. Olha só.
Comando, né? Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende o modelo. Eu só leio o comando para eu saber se ele está querendo o que esse cara que está na fonte defende ou critica, porque aí pode mudar a abordagem. Ele quer o que defende. Eduardo, o que teu concorrente vai fazer? Considera apropriado deter-me algum tempo da contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente... Aí não entende nada. É marca de extrator. Vou ler enunciado, não. Como é que é o nome da técnica aqui? É comando, fonte, assunto, resposta. Já li o comando. O que os caras defendem? Fonte. Quem é que está na fonte? René Descartes. Opa! Assunto. René Descartes é o quê? Racionalista. Se ele é racionalista, resposta. Centrado na razão humana. Acabou a questão. Eduardo, facilita essa questão. Claro, respondendo com esse macete é muito fácil. Mas essa questão ela foi extremamente difícil dentro da prova do Enem, se você for pegar os microdados e analisar. Por que foi difícil, Eduardo? Tu humilhou ela aí, fez em 2 segundos. Porque a maioria dos concorrentes do Enem, a maioria dos participantes, não tem essa noção desse macete aqui. Eles vão considerar apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade de seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Aí o cara fica perdido. Aí vai para as alternativas, fundamento de ordenação imanentista, exploração mitológica, contratualista, percepção etnocêntrica, o cara vai ficar perdido, aí erra a questão, tá? A partir de hoje, quando tiver uma fonte, você vai fazer dessa forma. Eduardo, só funcionou com essa questão. Deixa eu trazer outra aqui, ó. Mesmo sentido, ó. Agora, um texto de David Hume. Mesmo jeito. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que, comando, fonte, David Hume. Pronto, já tinha até trazido ali no próprio comando, né? Assunto, David Hume é o quê? Empirista. Eduardo, eu não sei o que é racionalismo e empirismo. Eu vou te explicar uma aula inteira de filosofia em 1 minuto. Lá na filosofia, bem antigamente ali, muito tempo atrás, estava tendo, filosofia moderna ali, estava tendo uma treta entre racionalista e empirista sobre como que a gente conhece as coisas, como que eu tenho um conhecimento das coisas. Racionalista acreditava que era através da razão, que eram ideias inatas, perdão, que você já nasce com aquilo e que as experiências não contem nada. Os empiristas pensavam o contrário. Os empiristas falavam, não, a gente é uma folha em branco, a gente é uma tábula rasa. John Locke, a gente é uma tábula rasa. A gente nasce sem conhecimento e através das experiências, das sensações, a gente vai adquirindo conhecimento através dos sentidos. Então tinha essa treta enorme. Quem foi que apaziguou? Quem foi que apartou essa treta? Chegou um cara e apartou. Não, conhecimento nem é só racional, nem é só empírico. É os dois. Immanuel Kant. Immanuel Kant, com seu criticismo kantiano, chegou e apaziguou essa briga. Ponto, acabou. É isso que tu precisa saber, esse é um padrão de questão, um modelo de questão na prova do Enem, para tu saber racionalista e empirista, saber os principais representantes. O principal representante dentro da prova do Enem do racionalismo, René Descartes, a gente acabou de fazer uma questão sobre ele. Principal representante do empirismo, David Hume. Beleza. E aí você manda e vai fazendo as questões. Show de bola. Aí você vem aqui, olha só. Então, se ele é empirista, resposta, os conteúdos das ideias no intelecto. Eduardo, o que é conteúdo das ideias no intelecto? Gente, é o pensamento, tá? Conteúdo das ideias no intelecto é o pensamento. Tem origem na sensação. Aqui está falando conhecimento, tá? Ideias no intelecto é o que a gente pensa. Conteúdo, a gente está falando aqui, isso aqui significa conhecimento, tá? Conhecimento. Então, conhecimento tem origem na sensação? Tem. Letra A, acabou a questão. Essa é bem mais difícil que a outra. E a gente também fez de um jeito muito simples. Perfeito. Então, vamos ver aqui mais um macete. Mais uma técnica de resolução. Agora, pessoal, dicionário do Enem. Como assim, Eduardo? Cara, lá no Enem 2020, que foi o Enem que eu fiz, que eu não fui aprovado, eu vi que eu errei muitas questões não por não saber do conteúdo, mas por não saber o significado de algumas palavras. Tá? Isso pesou muito e depois eu descobri, estudando sobre como elaborar questões para o Enem, sobre a parte da elaboração de questões, eu percebi que os elaboradores fazem isso de propósito. Eles pegam uma palavra, substituem por uma palavra que é sinônima, mas que é de pouco entendimento, que poucas pessoas conhecem, para você errar a questão de propósito. Coloca aquelas questões, aquelas palavras que não é habitual, para você errar de propósito. Olha só, na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por... Essa é uma questão do Enem 2020 que eu errei, tá? Eu errei lá no Enem 2020 e vou te mostrar porque que eu errei para tu não errar.
Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que o conhecimento dos ameríndios sobre... Ó, já trouxe aqui ameríndios, né? São os nativos ali da América, né? Sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados da sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Então, a questão clássica é de bloco 1, é uma questão fácil, interpretativa, é um conhecimento de mundo, por assim dizer. Ele está falando basicamente aí que sobre a chegada dos europeus, né? É uma questão interpretativa, chegada dos europeus na América. Os caras foram criar mapas, foram criar ali a cartografia e ignoraram o conhecimento, ali a cultura, o conhecimento e saberes de quem já morava ali, dos ameríndios, dos nativos. Aí na hora eu pensei, pô, se ele está ignorando, aí eu fui para a letra A, olha só, linda na letra A, e geralmente o principal distrator da questão está na letra A, não é à toa, para você marcar, não ler as outras e ir embora, que foi o que eu fiz. Acessão da cultura dos nativos. Eu não sabia, não fazia ideia do que significava a palavra acessão. Só que na hora eu pensei, A vem de negação, tá negando a cultura dos nativos. Marquei letra seco, nem li as outras, fui embora. Cheguei em casa e vi que tinha errado. O que é acessão, pessoal? O que é acessão? É afirmação. Acessão significa afirmação. Ele está afirmando a cultura dos nativos? De forma alguma, é o contrário. Eduardo, qual a resposta? Letra C. A afirmação das formas de dominação. Faz total sentido. Eu nem cheguei a ler a letra C. Eduardo, se tu tá me dizendo que acessão significa afirmação, por que na letra C ele botou a palavra afirmação e na letra A não? Porque ele queria que tu errasse a questão. Os elaboradores fazem isso de propósito. E aí você cai, como eu caí, mas você não vai mais cair, porque eu tô te ensinando aqui. Então, acessão significa afirmação. Eduardo, de como é que eu vou melhorar esse conhecimento? Como é que eu não vou cair nesse tipo de coisa? Por isso que eu fiz o dicionário do Enem para ti. Eu peguei todas as provas antigas do Enem, peguei todas as palavras estranhas, diferentes, que sempre aparecem e que muita gente não sabe o significado, e botei aqui para ti. É por isso que nesse momento você vai tirar a print aqui da tela. Vou até diminuir aqui, ó, para você conseguir pegar todos. Ó. Esse aqui é o que eu chamo de dicionário do Enem. Deixa eu ver se tá legal aí para você tirar o print. Acho que tá, né? Dá para tirar o print aí, dá um zoom. Então, olha só, eu peguei todas essas palavras que aparecem na prova do Enem e que geralmente a gente não sabe o significado e acaba errando a questão por conta disso. Então, por exemplo, refutar é afirmar o contrário de, corroborar é confirmar. Por exemplo, cosmogonia, explicação sobre a origem do universo, que aceita o mito. Aviltante, que humilha, afronta, aviltante, muito comum nas questões de história, por exemplo. Os escravos viviam em condições aviltantes, aí tu não sabe o que é aviltante, se perde todo na questão. Alteridade, eu vou até chamar a atenção para essa palavra. O Enem ama essa palavra. Se você já fez provas antigas do Enem, você já viu essa palavra diversas vezes, porque o Enem ama a palavra alteridade, tá? Natureza ou condição do que é do outro. Então fala sobre a questão da empatia, né? Então você pode substituir dessa forma. Ó a seção aqui, ó. A afirmação, tá? Statu quo, caiu lá no Enem 2020 também, ó. Estado atual de algo, a ontologia, o proselitismo, busca ativa de nova religião por novos fiéis, né? Olha aí, por exemplo, um indulto, que é perdão, a absorção de um erro. Cognoscente são vocês, né? Alguém que conhece, que busca saber. Vocês estão nesse vídeo aqui porque vocês são pessoas cognoscentes, vocês estão buscando a sabedoria, tá bom? Então já pega essa dica aí, já tira o printzinho aí. Bem legal, mais uma dica, mais um macete. Lembrando que lá no Método Energisa, na minha plataforma de estudo completo, tem um curso só de técnica de resolução de questões, onde eu ensino 10 técnicas de resolução de questões detalhadamente, que são essas técnicas aqui, como você viu, e não somente para o primeiro dia, mas para o segundo dia também, para matemática, para natureza. Se quiser ter acesso, cara, já falei, primeiro link tá bio aqui. Minha plataforma de estudo completa tem aula ali de todos os conteúdos, dividida em níveis, e tem os meus cursos de estratégia, como o curso de estratégia de prova, dos blogs, tem um curso só de técnica de resolução, tem um curso só de macetes de matemática. Então aproveita aí, não perde tempo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Para o vídeo não ficar muito longo e chato aí para vocês assistirem. Eu vou estar encerrando, mas qualquer coisa eu posso voltar com a parte 2 desse vídeo, mostrando mais algumas técnicas, mais alguns macetes, analisando o bloco de mais algumas questões. Fica a critério de vocês. Se eu ver que esse vídeo vai ter uma boa quantidade de curtida, muitos comentários pedindo, aí eu volto com vocês, tá bom? Então é isso. Deixa o like no vídeo,
compartilhe esse vídeo aí, deixe o seu comentário, espero que você tenha gostado, espero que você saia desse vídeo tendo uma visão totalmente diferente da prova do Enem. A prova do Enem não é um bicho de 7 cabeças, é você que não está usando estratégia da forma correta. Mas depois desse vídeo você vai utilizar. Aplica a estratégia em blocos, faz a divisão da forma que eu te falei, aplica esses macetes aqui, essas técnicas de resolução que você vai evoluir, não tenha dúvida disso, beleza? Então é isso, meu nome é Eduardo Vasconcelos, teu amigo aí, o teu companheiro para a prova do Enem, e eu te vejo no próximo vídeo.